Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Bom, esse vai ser um vídeo otimista. Dos poucos desse trabalho aqui, um vídeo otimista. Por quê? Por quê? Realmente por quê? Vamos lá. Eu fiz o vídeo de ontem da coisa do outro, amor ao próximo e tal, e não abri milhares de problemas nesse vídeo. Esse aqui, a ideia do amor ao próximo se apresenta pra mim, assim, muitas questões. Só contei duas histórias para levantar o problema. E o vídeo de anteontem, esse aqui da meritocracia. Bom, beleza, respostas muito legais nesse vídeo aqui e tudo mais. O vídeo de ontem eu não vi ainda as respostas, porque não entrou no canal ainda. Mas eu fico sempre com uma questão que é assim, que hipóteses sociais que a gente pensa e tal, mas me volta e bate num problema que é o problema do individualismo, mas no sentido mais profundo da coisa, que é assim, eu quero encontrar prazer, buscar prazer para mim, buscar lugares de dominação do outro, lugares de segurança, do outro não me ameaçar, do outro poder ser utilizado para o meu prazer, e assim eu vou batendo lá no mal-estar na civilização do Freud, na coisa toda, e fico, poxa, não vai dar certo esse negócio, mesmo com uma hipótese social bacana, assim, tal, com um encaminhamento legal, de entendimento do coletivo, a gente tem coisas que eu prefiro o meu antes do outro, entendeu? A base da história me parece ser meio essa. E aí eu volto para a questão da educação, né? Para a questão da infância, sempre. Falo, bom, então talvez a gente comece, se a gente tiver outras maneiras de educar, ou de experimentar a infância como preparação para o adulto, ou de reorganizar essas estruturas de repressão e problema em relação ao outro, e tudo isso que a gente faz com as crianças, e de educar crianças que sejam mais capazes de perceber o outro, será que é possível? Bom, aí tá, eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Vai ser um vídeo confuso, já tá confuso, mas que é um pouco assim, será que tem como a gente não estar condenado à busca da nossa satisfação, que é o que viabiliza o capitalismo, o consumismo, o individualismo e tudo mais, e está ligado a campos mais simples de existência, não necessariamente num discurso religioso disso, mas de tentar acalmar as coisas e perceber as coisas em volta da gente de outro jeito. É muita coisa que eu estou falando ao mesmo tempo, eu sei. Mas é assim, é uma espécie de tentativa de hipótese de uma vida menos submetida ao consumo e ao duelo, ao embate, à disputa, a tudo isso, que gera isso que a gente falou nesses dois vídeos passados. E aí eu encontrei um texto que me mandaram, na verdade uma pessoa me mandou pelo direct um texto, e eu quero falar sobre esse texto hoje, vamos lá. Bom, eu já falei muito aqui do princípio do prazer para a psicanálise e da derivação disso para a neuropsicanálise, mas eu vou falar aqui rapidinho de novo só para contextualizar a oposição que eu vou fazer, tá? O princípio do prazer é aquele que diz que o prazer é encontrado numa redução de tensão, né? Então você tem um tensionamento acumulado e quando você consegue reduzir esse tensionamento, você experimenta prazer. Isso seria o prazer para o Freud. Então, prazer não é uma coisa de, não tá gostoso tá gostosa essa comida, ou que sei lá o que bom que a gente fez isso. O prazer é a redução de uma tensão acumulada. E é isso que a gente consegue perceber, que o corpo percebe como prazer. O corpo, para o Freud, não percebe o estado de satisfação, ele percebe a alteração da tensão acumulada. Faz sentido? Já falei muito disso, mas assim, só para explicar. Tá. Na neuropsicanálise, a leitura vai ser assim, de que a gente sente as coisas, os desconfortos, as coisas e tal, os afetos, os sentimentos, não importa o nome agora, porque sensação, sentimentos, tem distinções, cada pessoa vai chamar isso de um jeito, cada teórico vai chamar isso de um jeito, mas o importante é assim. Então você tem as sensações, esse negócio no corpo, tipo fome, que é o mais fácil de explicar, você tem fome, e aí você então tem que fazer alguma coisa para resolver aquela fome. Então você tem que comer, você tem que ir para o mundo procurar comida, você tem que ir na geladeira procurar comida, tá? E aí você come. E aí tinha um acúmulo de tensão, né, de desequilíbrio. Então entende um desequilíbrio acontecendo no seu corpo que é lido na fome. Então o desequilíbrio tô com baixa de glicose, sei lá o que, eu tenho que comer. Senão eu vou morrer. Tô falando no sentido evolutivo, tá? Então eu tenho que comer. Então aí eu tenho fome. A fome serve para você não morrer de inanição, sem alimento. Então a sensação da fome tem essa função evolutiva. E aí quando você come, você encontra prazer, que é a redução dessa tensão. E aí sede, e desconfortos de ordem geral, assim e tal. Mas então, nesse sentido, para essa galera ocidental, psicanálise, neuropsicanálise, o prazer tem a ver com uma redução de um desequilíbrio, né? Um voltar para um equilíbio.
uma homeostase, voltar para o equilíbrio, assim, reequilibrar a estrutura do corpo. Beleza. Então, a experiência de satisfação tem a ver com esse retorno, né? Então, é uma busca por uma satisfação. E aí, por isso, a gente tem essas membranas, que são essas coisas que dão sensações prazerosas pra gente, tipo bocas, genitais e coisas e tal, que são os lugares onde a gente encontra essas sensibilidades que tem essa função evolutiva também. Então, já que a boca tem milhares de terminações nervosas, que a gente sente as coisas, então a gente encontra a satisfação com essas membranas, entendeu? Dá para entender, né? Então tem essa função evolutiva, não que foi pensado para isso, mas que quem então tinha a boca mais sensível aqui e tal, foi encontrando vantagens evolutivamente porque encontrava prazer comendo, entende? Então, sentir o gosto, de perceber que alimento é qual, perceber que alimento que pode fazer mal ou não. Então isso aqui são vantagens evolutivas. E estão ligados aos campos de prazer, que estão ligados à satisfação desse desequilíbrio, à reorganização desse desequilíbrio. Tá? Tô indo rápido, mas acho que dá para entender. Beleza. É que isso é um assunto complexo pra caramba e longo, mas tá. Então, mas nesse sentido, então, pra psicanálise tem essa espécie de condenação de você estar condenado a buscar uma satisfação, uma vontade de retorno que nunca vem, porque você nunca vai encontrar a satisfação original, assim, nesse sentido. Já falei disso aqui no canal várias vezes, mas essa espécie, a primeira mamada, aquela história de sempre, né? Você nunca vai encontrar satisfação, então você está condenado a um retorno, né? Então essa que vai gerar a compulsão à repetição, né? Ao repetir, a tentar repetir, porque tentar encontrar essa satisfação. Então a quebra desse sistema é essa compulsão a repetir, né? Tá bom, mas então vocês estão entendendo que isso é uma espécie de condenação, assim, né? Então você vai estar sempre buscando alguma coisa para resolver um desequilíbrio. Então, nesse sentido, é muito pragmática a história. Você não tem prazer puro, prazer no sentido de prazer. E aí você fica olhando as crianças, né? Eu muito olhando as crianças e pensando sobre isso. Será que não tem? E aí eu sempre me pergunto por que o Martim gosta tanto de brincar. Né? Por que ele gosta tanto de brincar? Se perguntar para ele qual coisa que você mais gosta de fazer na vida, é brincar. Qualquer que seja a brincadeira, brincar. Por quê? Qual o prazer que ele encontra ali? Que não tem a ver necessariamente com isso que eu acabei de descrever. Aí os neuropsicanalistas vão dizer que tem lá um instinto básico do brincar. Já falei disso aqui também. Mas eu achei um texto da Ana Tomás, que é uma pessoa que defende a desescolarização, que é uma crítica à escola, à escolarização. Vocês podem procurar Ana Tomás, vocês conhecem ela? Tomás é Thomaz. Que, críticas à parte, não importa, assim, a gente poderia falar sobre a desescolarização aqui, o Martim teve, por um período, um coletivo parental que não era uma escola, então é um assunto que eu até poderia tentar falar um pouco, mas ela resolveu escrever um texto aqui sobre prazer, mas não prazer no sentido do Freud, um outro tipo de prazer. Eu vou ler para vocês o texto, porque eu acho que talvez esse caminho sirva para a gente pensar um pouco uma desescravização da gente. Tá? Dessa necessidade de consumir, de competir, de rechaçar o outro, do outro como uma ameaça, que tem vários assuntos que vêm daí. Porque o outro, por que o outro é uma ameaça? Porque o outro se coloca na frente da minha busca por satisfação e por retornar a esse estado de equilíbrio nesse sentido, né? Que no nosso mundo capitalista contemporâneo se monta de muitos jeitos. Aqui eu dei um exemplo muito tosco, evolutivo, básico, né? Mas assim, a fome então vai se montar de muitos jeitos nas noções de disputa das empresas de si, né? Hoje em dia, né? Então vamos lá. O corpo é uma zona de prazer, do prazer em relação. Através de todos os sentidos, somos convidados a sentir prazer, pelo olhar, pela escuta, pelo alimento, pelo odor, pela pele, pelo toque. Os sentidos também são portas para a dor. Em nossa infância, as dores foram olhadas, seja para serem cuidadas ou vingadas através do conhecido "eu te disse", né, quando uma criança se machuca. E os prazeres desprezados. Não se nomeiam as experiências de prazer na infância. Em nossa sociedade, as crianças brincam, aprontam, aprendem, provocam. Não entra nessa lista o sentir, o prazer. Assim como a dor, o prazer é uma passagem pelos sentidos de curta duração. Uma criança cai, se machuca e sente dor. Em minutos, é capaz de deixar o lugar da dor, mas temos lugares para manha, birra, trauma, jogos de poder, abusos. A dor passa, mas o sofrimento fica. Isso é importante. A dor passa, mas o sofrimento fica. A dor passa, mas o sofrimento fica. Isso diz muito sobre a nossa relação com o outro, de modo geral. Acho que isso é muito interessante. A dor passa, mas o lugar da manha, da birra, do trauma, do jogo de poder, dos abusos, a dor passa, mas o sofrimento fica. Só aqui já dava um vídeo inteiro, só essa ideia, eu acho.
O prazer passa e não fica muita coisa no lugar. Então resta a criança, depois que o prazer passar, sofrer. Né? Não sei se eu concordo, porque resta também o nada, mas tudo bem. O sofrer é uma coisa que continua, pode continuar. Me lembro de ter conhecido um terapeuta incrível quando eu tinha uns 20 anos. Ele era capaz de falar sobre vários sofrimentos marcados no corpo desde o nascimento. Fiquei intrigada se ele poderia perceber algum prazer vivido. É uma questão também, quando você vê os traumas no corpo e tal, né? A criança brinca porque sente prazer ao brincar, seja na água, ao vento, na terra, com alimentos, com o calor, com o movimento, com as sensações. Mas para o adulto, ela está só brincando e o prazer é invisível. O prazer fica invisível. Então crescemos pessoas sofridas em busca do prazer. O prazer conquistado já é outro assunto. Aí vamos na satisfação, né? Não é disso que estamos falando. De conquistas através de esforços para poder ter o prazer de ser, de ter e poder. O prazer genuíno é o que vem antes. Sinto prazer de viver, por isso vivo, ao invés de viver para buscar sentir prazer. Olha, coisa interessante, uma inversão que a gente poderia discutir bastante ela. Prazer genuíno é o que vem antes. Sinto prazer de viver, por isso vivo, ao invés de viver para buscar sentir prazer. O prazer não é recompensa, é a base da corporificação nessa terra. Desvirtuamos o prazer quando ele se torna um fim, que ganha valor quando conquistado com muita dor. Desvirtuamos o prazer quando ele se torna um fim que ganha valor conquistado com muita dor, com muita luta, podia dizer, né? A busca do prazer pode nos levar à autoindulgência, à corrupção, a traições, a sacrifícios. Os sofredores são os que buscam prazer. O prazer genuíno é o ponto de partida e não de chegada. Um corpo que entra em relações a partir da sensação de prazer em sua existência não causa sofrimento nem a si nem ao outro. Está em relação, vivendo em criação e transformação constante. Está aberto para o amor, afirmando que amor é a abertura para as relações que invariavelmente causará transformação. Não é a experiência que dá prazer ao corpo, é o corpo sensível ao prazer que gera uma experiência prazerosa. Então a dor terá seu lugar aliada à criação da vida, livre de sofrimento. Vou repetir o final. Não é a experiência que dá prazer ao corpo, é o corpo sensível ao prazer que gera uma experiência prazerosa. Então a dor terá seu lugar aliada à criação da vida, livre de sofrimento. A gente poderia dizer assim, mas como que esse argumento gera aquilo e tal e tal? Mas é muito interessante pensar que o prazer não precisa ser uma busca, que o prazer ele é a base da experiência, né? A gente poderia... O que vocês acham disso? Numa boa, assim. Fico vendo Martim e tal, pensando como é que ele pode não estar condenado a essa busca que gera disputa, que gera guerra, que gera dominação. Como é que ele pode estar aberto para experimentar o que está acontecendo. E eu também, aprendendo com ele a fazer isso. Mas acho que tem algumas coisas para a gente pensar aqui. O que vocês acham? Eu queria saber o que vocês acham. Fez sentido? Gente, era isso hoje. Muito obrigado. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, manda ele pra alguém, talvez ele sirva pra alguém. E amanhã a gente volta. Eu queria tentar desdobrar um pouco essa ideia, mas hoje eu queria só abrir, tá? Me digam o que vocês acham. Obrigado pela conversa toda e pela interlocução, por tudo aí. A gente segue amanhã tentando elaborar mais um pouco, tá bom? Até amanhã. Obrigado. Bom dia.